Olá pessoal, sou Sérgio Ribeiro, fisioterapeuta, acupunturista e eu te ensino a tratar paralisia de Bell com acupuntura. Paralisia de Bell. Se você não souber usar o lecionador IG4, cuidado. Certa vez, há muito tempo atrás, eu cheguei no hospital na China, lá do outro lado do mundo. O hospital lá é mais ou menos como aqui, só que 100.000 vezes mais pessoas no local. E especificamente uma mulher aguardava atendimento e ficava passando a mão, o indicador da mão direita entre o polegar e o indicador da mão esquerda. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção assim que eu estava passando. Só para te ter uma ideia, na recepção desse hospital havia centenas de pacientes na primeira hora da manhã. Mesmo no setor específico que a gente estava, é difícil você observar um paciente especial, mas ela chamou a minha atenção. Logo depois, quando a gente recebeu o paciente, já no consultório, instruindo com o professor, ele mesmo perguntou se alguém tinha notado alguma coisa diferente na entrada. Ele também havia notado. Um detalhe que eu acho importante é que o hospital lá fica lotado na primeira hora da manhã, lotado. E uma hora depois, quase 90% dos pacientes estão encaminhados em algum tipo de atendimento ou já em tratamento. Eu tive vários momentos marcantes quando eu estive lá. Foi onde eu comecei a perceber, a me dar conta ainda mais da importância da observação, de prestar atenção, atenção total, e eu redobrei muito meus esforços para a gente observar o paciente. Estar plenamente presente no aqui, no agora, durante os nossos atendimentos. Eu me lembro, havia alunos do continente chinês, alguns poucos alunos de Hong Kong. Se eu me lembro bem, a maioria de Hong Kong e um estrangeiro, eu. Não era uma turma muito grande, e era uma turma, assim, a gente diz, teoricamente exclusiva para orientais. Meu professor chinês aqui do Brasil, o saudoso mestre Li, conseguiu que eu entrasse nessa turma naquele dia. Não existem coincidências. Ele disse, você vai aprender bastante aqui hoje nessa turma. Aproveita. E eu aproveitei e eu aprendi. O professor que estava nos instruindo optou por explicar primeiro em mandarim, depois em inglês. Meu inglês o suficiente para entender. A paciente falava pouco mandarim, né? Conseguia se expressar mais em cantonês. E uma das alunas falava cantonês, me lembro, conseguiu traduzir melhor. Só para a gente entender, para constar, existem muitas línguas que são faladas na China. Mandarim é a língua oficial, mas se fala cantonês, xangainês e muitos outros pequenos dialetos. O hospital, às vezes, é uma grande torre de Babel. Em Hong Kong também eles são alfabetizados em inglês. E aí isso simplifica um pouco as coisas quando a gente está se comunicando. Mas voltando ao nosso atendimento. A paciente nos contou que desde que ela havia acordado pela manhã do dia anterior, tinha se dado conta do que havia acontecido. Alguma coisa com o seu rosto. E eles chamam muito lá disso, né, de golpe de vento. Como eles dizem, muito isso na história deles chamaram de golpe de vento. Então ela disse que imediatamente começou a fazer massagem. Na região do interior onde ela morava é comum que as pessoas não só chamem golpe de vento, aquilo que a gente chama no Ocidente de
paralisia facial periférica, mas que eles transmitem cuidados de geração em geração, né? Alguns cuidados como esquentar as mãos, esquentar o rosto, fazer massagens em alguns lugares, massagem circular, pressão. Essa transmissão de cuidado oral, ela é muito forte no Oriente sobre saúde. É uma transmissão ancestral de cuidados com saúde e ela é disseminada entre a população. Quando o professor perguntou, alguns poucos se manifestaram. Quando o professor insistiu na pergunta se alguém havia notado o que tinha acontecido e tinha entendido o que ela estava tentando fazer, eu fiquei calado. No Oriente a gente aprende rapidamente, tendo aula lá, que existe uma razão para a gente ter 2 orelhas e uma boca. Alguns poucos colegas acertaram. Eu havia percebido a massagem que ela estava fazendo, mas eu fiquei quieto, prestando atenção. Eu queria levar todo aquele conhecimento para casa. Cada gota, cada pedaço é importante para mim. Na época eu já tinha bons anos de caminhada e eu realmente pude ter uma ideia muito clara do que estava acontecendo. E hoje, aqui, eu vou compartilhar com vocês, eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês o porquê realmente ela estava fazendo a massagem sobre esse ressonador específico. Por que a gente usa o IG4 para tratar paralisia periférica, paralisia de Bell. Um dos pontos, um dos ressonadores de acupuntura com certeza mais utilizados no tratamento das paralisias periféricas da face, da paralisia de Bell, dentro da terapêutica oriental é o IG4. Lembra que na prática oriental, na terapêutica oriental, a paralisia periférica está associada a vento externo, uma obstrução de canal energético e excesso ou deficiência da energia do fígado. Vamos traduzindo dessa maneira. Num primeiro momento, a gente tem a entrada do vento frio e a obstrução do canal. Pode estar associado ou não à ascendência da energia do fígado. Então a gente vai lembrando e associando que o IG4 ele tem uma influência forte e direta sobre a face, quando a gente vai ali e usa a técnica de dispersão, né? Dispersando o vento, liberando o exterior e também o interior. Isso é tão característico na técnica, na cultura, que existe um ditado na medicina tradicional chinesa que diz que a face e a boca são alcançadas pelo IG4. Em chinês rima e fica mais ou menos assim. Miao Kou Regu Shou. Minha pronúncia não é das melhores, mas rima e eles usam para se recordar. O IG4, ele pode ainda desobstruir o Qi, a energia nos canais estagnados. Uma das características é desobstruir o canal energético, né? E com isso, vai acontecendo também a ativação e a circulação da energia e do Xue. Isso também pode ser aplicado no IG4, a gente tem que lembrar essas coisas para a questão de dor na face, relaxar a tensão muscular, não só na face, mas também músculos do pescoço, cintura escapular, que vão influenciar o nosso processo de reparo na paralisia facial. Ele harmoniza a subida do Yang, a descida do Yin. E ele vai colaborar, independente da origem, com o tratamento. Na face que fica flácida, a estimulação tônica, no momento apropriado, vai levar ao fortalecimento da musculatura pela movimentação mais intensa do Qi e do sangue, que vai se refletir nas estruturas musculares e musculotendíneas e também de neuro. Deve ser usado sempre de maneira bilateral, observando a necessidade
de cada hemiface. Isso vai possibilitar que ele seja usado em todas as fases da paralisia, com combinações de ressonadores diferentes e resultados diferentes para cada momento da reabilitação. Além disso, ele sozinho, G4, ou em combinação terapêutica, ele vai possibilitar ação calmante e antiespasmódica. Na minha prática clínica eu vejo todo dia isso e ainda a capacidade que ele tem de diminuir a ansiedade. Tenha certeza. Um detalhe importante que não pode passar desapercebido. Quando você utilizar esse ponto, ele é um ressonador empírico para promover o parto. Então, perguntar se sua paciente pode estar grávida pode sim fazer parte da sua avaliação. Se você gostou, acompanhe no YouTube Sérgio Ribeiro Saúde para mais conhecimento sobre paralisia facial periférica, paralisia de Bell.